1 Coríntios capítulo 13, no verso 13. Diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, diga a fé, a esperança e o amor. Vamos orar juntos. Pai, nós nos prostramos diante da Tua palavra, diante daquilo que o Senhor tem a falar conosco. Ó Deus, ministra aos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais para que possamos de fato receber instrução, palavras de sabedoria, não de sabedoria humana, mas palavras que de fato, Senhor, venham nos edificar. Nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito para avançarmos, para rompermos, para estabelecermos novos limites em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O texto de 1 Coríntios, ele fala de 3 coisas que vão permanecer. O que é permanecer? É que vai durar eternamente, que não vão acabar, que entra ano, entra era, sai era. São as coisas que permanecem, diga assim, permanecem. E o apóstolo Paulo está falando aqui de 3 coisas. Ele fala da fé, diga a fé, o amor e a esperança. Essas 3 coisas não são coisas que dizem respeito a um tempo presente, não são coisas que dizem ao agora, mas são coisas que dizem respeito ao futuro. Diga, essas 3 coisas não têm a ver com agora, mas têm a ver com o futuro. O momento presente e aquilo que vai perdurar eternamente. Então são essas 3 coisas: a fé, o amor e a esperança. Essa palavra esperança, ela é a mesma coisa que sonho. Diga sonho. Então esperança e sonho são as mesmas coisas. Quer dizer a mesma coisa, são sinônimos. E por que o apóstolo Paulo está dizendo sobre essas 3 coisas? Eu não vou me deter nas 3, na verdade eu vou falar apenas sobre essa primeira, que é o sonho. E é importante que os irmãos entendam que nós vamos construir um caminho nessas 40 horas. Então, cada palavra tem o objetivo de nos levar a um caminho diante daquilo que Deus quer nos desafiar nesse final de semana. Por isso, é de extrema importância que nenhum dos irmãos faltem, que você esteja aqui o tempo todo. Nós mudamos a nossa programação para que todos possam participar, né? Porque eu sei que anteriormente nós fazíamos um relógio de oração, e passávamos aqui as 40 horas, tínhamos apenas 5 palavras, que eram ministradas, uma na sexta, 3 no sábado e uma no domingo, para o encerramento. Agora, mudou para quê? Para que nós possamos aqui estar juntos, estudando a palavra de Deus, ouvindo de Deus, e para que nós possamos trilhar um caminho, diga um caminho. Então, tudo que Deus faz tem um evento e tem um processo, diga assim, evento e processo. Então, o evento é para quê? O evento é para nos despertar, é para nos ativar. Então, quando você foi para o Impacto, por exemplo, você participou de um evento. Agora, as 40 horas é para nos conduzir em um processo que vai resultar em um evento. Então, é o inverso. O resultado das 40 horas vai ser um evento, que é o quê? É o poder de Deus se manifestando sobre nós para que nós possamos avançar durante esse semestre que temos pela frente. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então, o alvo aqui é nós construirmos um caminho. Diga para o seu irmão, o alvo é nós construirmos um caminho. Então, eu quero insistir com cada um dos irmãos para que estejam aqui o tempo todo, se esforce ao máximo para estar aqui. Nós vamos ter um intervalo razoavelmente longo, de 3 horas, para os irmãos descansar à tarde. Mas o dia vai ser bem intenso. Por quê? Uma vez que nós estamos de jejum mesmo, nós vamos dedicar a estudar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então amanhã nós vamos ter aqui muitos irmãos cheios do fogo ministrando para nós. Um cara chamado Pastor Renato. Não precisa aplaudir não. Então veja bem, irmãos.
Se você avaliar o mundo, as coisas do mundo, se você avaliar qualquer coisa que cresce, que avança, que permanece, que rompe, você vai ver que tem um sonho por detrás. Tudo que dá certo tem um sonho por detrás. Não é possível alguém que não está fluindo em um sonho, alguém que não tem um sonho, permanecer e avançar. Você pode perceber que todas as vezes que falta um sonho na vida de alguém, a consequência é que essa pessoa é uma pessoa meio parada, uma pessoa meio desanimada. Por quê? Porque não tem uma expectativa a respeito do futuro. Você vai ver, por exemplo, pessoas que se mataram ou que quiseram acabar com as suas vidas. Você vai ver na essência é que o sonho acabou, não existe mais uma motivação para prosseguir. E o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz, olha, 3 coisas permanecem, uma delas é o sonho, a esperança. Então, isso é o que vai permanecer. Então, tudo aquilo que permanece, que perdura, que cresce, que rompe, tem por detrás sonho. Pergunta para o seu irmão, olhe para ele e fala assim, você sonha? Estou falando daquele sonho de barriga cheia. Estou falando de sonho, genuinamente. E tem irmão que dorme de barriga cheia, né? Já muitas vezes irmãos já vieram me parar e querer que eu interpretasse o sonho. Falar, pastor, olha, eu sonhei com um bicho preto, uma águia branca e um cano gigante. O que isso quer dizer? Falar, não sei, irmão, o que significa. Pô, mas pastor, como assim? Não tem nenhuma dica. Eu falo, não, irmão, o que você acha? Eu pergunto para ele. Não é desse tipo de sonho que eu estou falando. De que tipo de sonho que eu estou te falando? É aquilo que te faz motivado. O sonho sempre será aquilo que vai te manter motivado. O sonho vai trazer para mim, para a sua vida, uma motivação perene, constante. Aqueles que sonham, eles são automotivados. Geralmente, pessoa que você tem que ficar dando corda, é pessoa que o sonho já acabou há muito tempo. É que ele não tem mais nenhuma expectativa, não tem mais nenhuma perspectiva. Então, para esses que não sonham, você tem que toda hora ficar dando corda. O líder que não sonha com a célula, ele precisa ficar dando corda nele. Irmão, você vai avançar, você vai crescer. Né? Fica que nem aqueles bonecos de poço. Aí você fala, você vai avançar, você vai crescer. Ele... Mas daqui a pouco ele já para de novo. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, o Senhor quer te encher de sonhos nesse final de semana. Então você vai ver, por exemplo, as empresas que funcionam, empresas que crescem, que rompem, são aquelas empresas que nasceram em cima de um sonho. Você vai ver que aquelas pessoas que mais avançam, que conquistam, são aquelas pessoas que sonham constantemente. Você vê, por exemplo, na própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus cita inúmeros homens, e um deles era José. José era um cara tão sonhador, que pelo fato dele ser alguém tão sonhador, ele começa a compartilhar com os irmãos dele os sonhos que ele tinha, e qual que foi a consequência? Os irmãos dele pegaram e lançaram ele num buraco. Ele foi vendido como escravo. Vendido como escravo, ele foi parar lá no Egito, e mais para frente, em vez dele ser alguém solitário, triste, o resultado foi que ele serviu de suprimento para aquela geração. Sabe, irmão, se eu e você não sonharmos, se eu e você formos pessoas paradas no tempo, que vivem um dia após o outro, mas sem sonho, com certeza, em algum momento você vai ser tentado a parar. Se você observar a sua própria vida, você vai ver que todas as vezes que você sentiu meio que tentado a parar, é porque faltou sonho. É assim ou não é, irmãos? Todas as vezes que falta o sonho, a sensação que temos é de cansaço, é de fadiga, é de paralisia. Olha para o seu irmão e fala assim, meu irmão, o Senhor quer restaurar os seus sonhos. Então, uma vez entendido isso,
Pastor, tá bom, entendi, o sonho é importante. Então o que eu preciso fazer? Veja bem. Você pode ser motivado de duas formas. O que é essa motivação? Essa motivação é o que vai te fazer romper e avançar. Diga assim, todo aquele que é motivado, ele avança e rompe. Então veja bem, você pode comer um fruto da motivação. O que é esse fruto da motivação? É quando você ouve alguém liberando uma palavra, é quando você ouve alguém falando algo da parte de Deus. Quando você ouve isso, isso é um fruto da motivação. E tem irmãos, por não serem automotivados, que eles vivem atrás de fruto da motivação. Ou seja, a todo momento ele precisa de uma palavra para ele permanecer. A todo momento ele precisa de uma palavra para ele avançar. Então eles estão fazendo o quê? Comendo o fruto da motivação. Mas existe algo muito melhor, muito mais prático, que vai nos fazer romper muito mais, que é nós termos uma árvore da motivação dentro do nosso quintal. Pergunta para o seu irmão, você quer ter a árvore da motivação dentro do seu quintal? Pensou, você tem uma árvore dessa? Você acorda de manhã, você vai lá, come, e você fica motivado. Sabe que árvore é essa? É o sonho. Aqueles que sonham, quando eles acordam de manhã, ele pega e lembra do sonho. Lembra daquilo que Deus tem para ele. E a consequência é que ele vai ser alguém sempre motivado e que vai romper dia após dia. Olha para o seu irmão, você é alguém que vai romper dia após dia. Então, com relação aos sonhos, nós temos 4 grupos de pessoas. Diga, com relação aos sonhos, nós temos 4 grupos de pessoas. Então, o primeiro grupo são os mortos. Olha para o seu irmão, vê se ele tem cara de morto. Quem são os mortos? Os mortos são aqueles que nunca sonham. Olhe para cá. Os mortos são aqueles que não sonham e que você pergunta para ele, irmão, o que vai ser da sua vida amanhã? Fala, amanhã, rapaz, amanhã eu vou dormir. Tá bom, e depois de amanhã? Rapaz, eu acho que eu vou dormir mais um pouco. Então os mortos são aqueles que nunca estão motivados, que eles não têm sonho, porque não tem sonho, não tem motivação para fazer nada. E a consequência dessa falta de motivação é que tudo na vida dele não avança. O casamento vai de mal a pior, o emprego vai de mal a pior, a família não anda, nada anda. Por quê? Porque falta um sonho. Olha para o seu irmão novamente, vê se ele está com a cara de morto aí. O segundo grupo, com relação aos sonhos, são os débeis. Olha para o seu irmão, vê se ele não é morto, mas às vezes ele é débil, olha para ele. Quem são os débeis? Os débeis são aqueles que fazem as resoluções de ano novo, mas elas nunca se cumprem. Ou seja, eles sonham, mas não chegam a conquistar. Esse ano eu vou emagrecer. Esse ano meu casamento vai ser diferente, continua do mesmo jeito. Esse ano eu pago minhas dívidas, mas continua com dívida. Ou seja, o cara sonha, ele tem algum tipo de objetivo, mas não conquista. Então ele vive vendo alguém cortando a fila na frente dele. Pergunta para o seu irmão se ele tem cara de arrotinha. Lembra, não? Arrotinha. Lembra? É o da lua, né?
Esse cara até sonha, ele até quer avançar, mas na hora que você chega para ele, irmão, vamos avançar, ele fala, eu não consigo, eu não dou conta. Não, irmão, seu casamento vai mudar, eu não consigo. Olha bem no olho do seu irmão, vê se você percebe algum traço débil nele. Aqui com certeza não tem isso, sim ou não, irmãos? Outro grupo são o grupo dos conquistadores. Quem são os conquistadores? São aqueles que sonham e conquistam. São determinados, são pessoas que sempre estão em avanço, em ascendência, em crescimento. De qual desses 3 grupos você faz parte? Qual dos 3? 1, 2 ou 3? Faz aí qual parte de grupo que você faz parte. Quantos fazem parte do 3º grupo? Diga amém. Ah, mas está muito ruim então. Porque tem um 4º grupo ainda. Quer saber o 4º grupo? Não. A palavra de Deus chama esses de sacerdotes. Quem são os sacerdotes? São aqueles que sonham, que conquistam, mas não somente sonham e conquistam, mas levam outros a conquistar. Então veja bem, com relação a esses 3 grupos, eu e você, nós podemos fazer parte de um desses 4. Aí você fala, não pastor, com certeza eu sou parte dos sacerdotes. Não, não responda ainda. Vamos avaliar. Porque veja bem, não é o fato de você dizer que faz parte de algo que quer dizer que necessariamente que você faça parte. O alvo das 40 horas não é nós ficarmos aqui com aquela hipocrisia eclesiológica, ou seja, vendo, vamos fingir todo mundo que está bom. Não, o alvo aqui é Deus trazer luz. Diga para o seu irmão, o alvo das 40 horas é que haja luz sobre as nossas trevas. Quantos querem que haja luz sobre as trevas? Diga amém. Agora veja bem, para que haja luz sobre as trevas, você precisa parar e avaliar. Então com certeza, instantaneamente você poderia dizer, não pastor, eu faço parte desse 3º grupo. Mas eu acho que ainda é muito cedo para você responder. Vocês conseguem perceber o quanto que sonho é importante para as nossas vidas, irmãos? Sabe, nós sonhamos com muitas coisas. Pessoas que sonham com ter uma casa, comprar um carro, conseguir uma promoção no trabalho, de repente mudar de área de trabalho. Então veja bem, existem muitos sonhos. Mas só que muitos, e se você avaliar hoje, irmãos, muito comum na nossa geração, você perguntar para um jovem, por exemplo, e aí rapaz, o que você vai fazer da sua vida? Rapaz, sabe que eu não parei para pensar nisso ainda? O sujeito já tem às vezes 20 anos e não sabe nem o que vai fazer. E olhe para cá, irmão. Olhe para cá. Nós, veja bem, nós moramos na periferia. E nós estamos aqui, na verdade, no extremo sul da cidade de São Paulo. Então veja bem, nós temos uma tendência, nós temos uma predisposição a ser pessoas que não sonham, e pior, ser pessoas conformadas com o estilo de vida que temos. O governo faz com que isso aconteça, a sociedade como um todo contribui para que isso aconteça. Você vai ver, por exemplo, olha o tipo de sociedade, de governo que nós vivemos. Algum tempo atrás, os irmãos lembram, houve uma grande manifestação, e um dos motivos que houve uma
das manifestações lá é porque foi cogitado que ia tirar um negócio chamado Bolsa Família. Fala, pastor, que isso? Bolsa Família é uma bênção. Talvez até muitos dos irmãos aqui, talvez, ou alguns dos irmãos tenham isso. Fala, pastor, se não fosse isso, o negócio estava feio. Esse é o problema. A questão é que você, como filho de Deus, você não precisa de Bolsa Família, você não precisa de bolsa nada. Você é filho do Rei dos Reis, você já tem tudo à sua disposição. Mas só que nós a todo momento estamos sendo condicionados a viver uma vida sem sonhos, sem perspectivas. Então você liga a televisão, e eu não sei como que, talvez foi com os irmãos aqui, mas pelo menos há muito tempo atrás, tempo sei lá, da minha mãe, do meu avô, as moças sonhavam em se casar, colocar um vestido de noiva, ir para o altar. Você já percebeu como que é hoje, nos nossos dias? Pessoas já casam falando assim, não, vou casar com separação de bens, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Eu casei com a minha esposa, falei, pode fazer, como que é, união universal. Que até as cuecas dos meus antepassados é dela também. É tudo, não tem nada. Então você consegue perceber o contexto em que nós vivemos? Nós vivemos num contexto em que os sonhos vão sendo despedaçados. E a maior parte de nós, os sonhos que temos, tem a ver com o agora, com esse momento, com o que vai ser do amanhã e assim por diante. Na verdade, muitos nem sonham. Na verdade, tem mera, assim, possibilidade de que isso aconteça. É aquela questão, nossa, se isso acontecesse, vai que dá certo. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, isso não deveria existir na sua vida. Fala para ele, eu e você, nós devemos ser conduzidos por fé e ser cheios de sonhos. Então veja bem, todas as vezes que nos faltar sonhos, não haverá conquista. Eu sei que talvez seja uma afirmação até um pouco dura, que eu estou dizendo, mas é a verdade. Sem sonho, sem conquista. João no capítulo 16, no verso 33, o Senhor Jesus diz aos discípulos, e aqui, para você entender o contexto, olhe para cá. O contexto em que Jesus estava ensinando os discípulos era um contexto de escravidão. E desde o começo, a mente que o Senhor estava tentando formatar na vida dos discípulos, era uma mente de alguém que pode, que vai avançar, que vai crescer, que vai romper. E aqui no último momento do ministério de Jesus, no livro de João, no capítulo 16, no verso 33, diz o seguinte, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Diga assim, paz em mim. E Jesus conclui dizendo, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, parafraseando aqui, o que é que Jesus estava dizendo para os discípulos? O que Jesus estava dizendo aqui, em outras palavras, era o seguinte, olha rapaz, não deixa nunca de sonhar. Porque eu escolhi vocês para conquistar esse mundo. Eu escolhi vocês para mudar esse mundo. Então por isso vocês precisam ter paz em mim. Mas para que isso aconteça, tende bom ânimo. Quem é que tem bom ânimo? Aquele que sonha. Você não vê nenhuma pessoa em qualquer lugar do mundo que tem ânimo e bom ânimo sem sonhar.
Quando que a célula se torna um negócio pesado? Quando eu deixei de sonhar com a célula. Quando não há mais no meu coração expectativa para estar com os irmãos, para estar envolvido, para estar fechado com a equipe, para ver Deus mover, para ver as coisas de Deus acontecendo. E todas as vezes que esse sonho começa a se apagar, nos falta ânimo. E Jesus está falando para eles, olha, eu estou falando essas coisas para que vocês tenham paz em mim, ou seja, para que vocês fiquem tranquilos, para que vocês não tenham preocupação, para que vocês não fiquem desanimados, para que vocês não fiquem cabisbaixos, porque nesse mundo, na atual circunstância em que vocês vivem, vocês vão ter aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o que Jesus falou? Olha, se animem, porque eu estou vencendo esse mundo, e vocês são meus discípulos, e se eu venci, vocês também vão vencer. Então tenham bom ânimo, porque se eu estou vencendo, vocês também estão vencendo comigo. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios que nós agora estamos em uma outra condição. Que condição é essa? Assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então veja bem, todo crescimento, todo avanço já está à nossa disposição. Mas por que a nossa vida não é um constante avanço? Porque por vezes os sonhos se apagam. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, seu sonho não pode apagar. Quantos aqui são crentes cheios do Espírito Santo? Diz amém. Olha para o seu irmão, vê se ele tem certeza que ele é cheio do Espírito Santo. Vê se ele dá uma rajada de línguas aí. Ixi, tem gente muito cheia do Espírito Santo aqui não, né? Olha para ele aí, vê se ele é cheio do Espírito Santo mesmo. Fala aí, dá uma rajada, irmão. Fala para ele, você não está muito bom não, mas até o final dessas 40 horas você vai estar sapateando no fogo. Quantos creem que o Senhor vai dar sapatinho de fogo aqui? Eita! Olhe para cá. Eu já imaginava que essa seria a resposta dos irmãos, porque é muito difícil você falar que um crente não é cheio do Espírito Santo. Eu acho que até aqueles que não são, não têm coragem de falar que não é, né? Mas qual que é o resultado do mover do Espírito Santo? Se você pegar o livro de Joel, você parar um pouco e refletir a respeito daquele contexto, havia no tempo de Joel uma grande destruição, uma grande devastação. Havia um tipo de praga que é chamada de praga de gafanhotos, que toda plantação, tudo que eles plantavam, vinha aquela praga e destruía tudo, devastava tudo. E o povo, nesse contexto ali do livro de Joel, eles estavam debaixo dessa praga, dessa maldição. E qual que era a vida desse povo? A vida desse povo era uma vida muito complicada, de um contexto assim muito ruim. E você vê por várias vezes a palavra de Deus, e o profeta Joel é levantado nessa situação, porque o povo estava em plena decadência, em pleno desânimo, cansados, fadigados. E aí chega um momento em que o profeta Joel, sendo usado por Deus, ele, lá no capítulo 2, no verso 28, ele diz, e acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga assim, profetizarão. Vossos velhos sonharão. Diga, vossos velhos
sonharão. E os vossos jovens, diga, os vossos jovens terão visões. Diga, terão visões. Então veja bem, tudo aqui que Isaías está aqui, Joel está falando, diz com relação ao tempo presente. Não, ele está falando do futuro. E o que ele está falando? Olha, em breve, neste tempo, o Espírito Santo virá e ele vai restaurar algumas coisas. E uma das coisas que o mover do Espírito vem restaurar é o sonho. Uma das coisas que o Espírito Santo vem restaurar é o sonho. E lá no livro de Salmos, o salmista diz, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Todas as vezes que há avanço, tem por detrás um sonho. E todas as vezes que o Espírito Santo move, é para gerar em nós um sonho. Ei, irmão, olhe para cá. O Espírito Santo não move por acaso. Sempre que há um mover do Espírito, existe um motivo por detrás. E uma das coisas que o Espírito Santo vem restaurar são sonhos. Olha para o seu irmão e diga assim, o Espírito Santo veio restaurar os seus sonhos. Então, nós de alguma maneira fomos domesticados a achar que aqueles que avançam são aqueles que têm maior conhecimento, são aqueles que têm talvez maiores recursos, são aqueles que tiveram de alguma maneira um maior investimento. Mas, de acordo com a palavra de Deus, aqueles que avançam, aqueles que crescem, aqueles que rompem, são aqueles que sonham. Pastor, como que eu sei se eu sonho ou não? Então, vamos pensar o que você vai fazer, quais são os seus alvos para esse ano? Meu alvo. Eu vou trabalhar, né? Vou vir para o culto no domingo, vou vir, não, todo culto agora, esse ano, eu vou trabalhar, preciso trabalhar. Sabe, se você demora muito para responder quais são os seus alvos, o que você tem de planejamento, o que você pensa para os próximos 6 meses, isso é sinal que falta sonho. Se falta sonho, na verdade é porque você está vivendo no primeiro grupo, está morto. Você fala, não pastor, eu estou frustrado. Estou frustrado porque eu sonho, eu desejo, eu quero romper, eu quero avançar, mas não consigo. Tudo que eu planejo não dá certo, tudo que eu estabeleço não acontece. Então, é o segundo grupo. Você até sonha, mas ainda não tem força para conquistar. Está débil. O que é o débil? É aquele que, de alguma maneira, ele ainda não conseguiu, ele não consegue fluir completamente. Talvez você esteja no terceiro grupo. E aquilo que você estabelece, você conclui. Ótimo. Mas isso ainda não é o suficiente, porque não adianta você viver apenas para você. Mas já é um bom começo. Estabelece conquista. Isso já é algo que Deus pode trabalhar. E talvez você esteja no quarto grupo. Você fala, pastor, eu sonho e ainda contagio aqueles que estão do meu lado. Glória a Deus por isso. Então continue assim. Mas verdadeiramente, qual grupo você está? Agora sim é a hora de você responder, não para mim, mas para você mesmo, diante do Senhor. Nós estamos aqui iniciando 40 horas.
Como eu disse, nós vamos iniciar um processo hoje. Esse momento é o momento de iniciar um processo. E eu quero te perguntar, com relação aos sonhos, de qual grupo você faz parte? Aonde você está encaixado? Eu sei que nessas horas o que todos querem é estar no quarto grupo, mas às vezes não estamos. Sim ou não, irmãos? Eu sei que é duro reconhecer que é débil, não é não? Diz o ditado, os irmãos me permitem ser um pouco chulo aqui, sim ou não? Ser um pouco... Permitem, não? Miqueias, uma vez ele estava conversando comigo e falou, pastor, casa que tem cachorro e criança, ninguém solta pum. Então, a criança, sobra tudo para o cachorro e para a criança, mas o adulto mesmo, ele sempre está se esquivando, né? Subiu um ardume ali, ele fala, ê, Giovana, hein? Né? Subiu outro e fala, cachorro miserável, né? Mas ele mesmo, né? Não. Veja bem, de que grupo que você faz parte, irmão? Onde você está encaixado? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Então veja bem, olhe para cá. Se você está no primeiro grupo, ou seja, está morto, sem sonho, então se você está nesse primeiro grupo, quero dizer para você, com certeza, até o final dessas 40 horas, nós teremos 8 palavras que serão ministradas. 8 palavras que serão ministradas. Até o final, você vai sair daqui como quem sonha. Cheio de expectativa, com o coração queimando e ardendo. Você está no segundo grupo, frustrado. Eu quero dizer para você, você vai sair daqui convicto de que esse ano vai ser o ano do seu avanço, do seu crescimento. Se você já tem conquistado, eu quero dizer para você, você vai sair daqui no quarto grupo, como sacerdote, diante do Senhor. Mas é importante você enxergar agora em que grupo você está. Qual é o grupo? Eu queria que você fechasse seus olhos. Então, se por algum motivo você está fora de alguns desses grupos, ou na verdade fora desse quarto grupo, eu queria que você viesse aqui à frente, como sinal de resposta. Porque lembra, tudo que funciona, tudo que avança, tudo que cresce, tudo que rompe, inicia com um sonho. Fale com o Senhor. Fala, Senhor, eu estou nesse grupo, mas eu não aceito ficar nele. Fala comigo. Enche meu coração. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça.
vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça, estou sem fôlego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Se coloque diante do Senhor agora. Vem, Espírito Santo, vem. Sou sem fôlego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, nova vida outra vez. Peça ao Senhor, fala, vem Espírito Santo, venha vivo o sonho. Chora lava, chora dorobi alabaçou. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ele, clamo por ti. Aceita, chame-me, dai-me olhos para ver tua face. Erga suas mãos e declare desesperado. Encha-me com tua graça. Quebrado, me prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Quando os instrumentos vão tocando, eu quero que você comece a clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo, venha vivo o sonho em mim. Ei, Senhor, vem, Senhor. Pensa.
Dessa vez, Senhor. Vem, Senhor. E que os discipuladores começassem a orar pelos irmãos. Começassem a impor as mãos. Orando, Senhor, abre os olhos. Abre os olhos. Vem, Espírito Santo. Vem, restaura. Vem, restaura os sonhos. Vem, restaura os sonhos. Vem, restaura os sonhos. Vem, restaura, Senhor. Leva além. Leva além. Fala, Senhor, eu quero ir além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além. Leva-me além, Senhor. Leva-nos além, Senhor. Pega a sua mão direita e declare assim: eu sei que nesses dias são os dias do meu avanço. Diga bem forte: são os dias do meu avanço. Diga assim: eu não comerei apenas o fruto da motivação. Diga: hoje eu planto a árvore da motivação no meu quintal, que é o sonho. Diga assim: hoje eu decido, eu declaro, eu profetizo que os sonhos serão avivados no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.